Gênesis capítulo 24. Aleluia, Jesus. Digno é o Senhor, Jesus. Gênesis 24. Amém. A palavra do Senhor diz assim. Verso 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Verso 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Verso 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Verso 12. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, eu rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com teu senhor Abraão. Eis que eu estou de pé da fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber os teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usastes de bondade para com meu senhor. Verso 15. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar a beber, disse: tirarei também água para os seus camelos, para que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: de quem tu és filha? E ela respondeu no verso 24: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E ela acrescentou: temos muita palha e pasto, para que você possa passar a noite. Verso 26. Então se inclinou o homem e adorou o seu Senhor. Espírito amado, continua a ministrar aos nossos corações, para a tua noiva, para a tua igreja. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir, não somente com os nossos ouvidos, mas ouvir com o nosso coração. Que as revelações que o Senhor tem para nós nessa noite, que elas sejam recebidas com alegria, que elas sejam recebidas como um presente do Senhor, porque o Senhor é tudo. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a sua presença?
Oh, amado Espírito, que este rio que jorra nesta casa, que ele sempre tenha liberdade de mover, porque eles representam o Espírito Santo de Deus. E Espírito Santo de Deus atrai o nosso coração. Atrai a cada dia mais o nosso coração. Para que nós possamos aprender que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. À medida que vamos crescendo, de boa, ela vai para perfeita. E ela vai se transformando em agradável a nós. Por isso que a palavra, alguns dizem que é loucura para uns, mas para os filhos é poder de Deus. A palavra, ela é poder de Deus. E esse sentimento agradável, essa conexão do nosso espírito, alma com o Senhor, nós queremos, ó Deus, nos movimentar sobre isso. Que a luz que é o Senhor venha iluminar o nosso interior e venha trazer as verdades do seu Espírito em nós. Porque Tu é a glória, Tu é o louvor. Bendito o nome santo do Senhor. Bendito ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, para a glória do Pai. Deixa o Espírito encher o seu coração. Deixa o Espírito te encher. Atrai o meu coração. Sim, sim, Jesus. Tudo que eu quero. Atrai. Atrai o meu coração. Atraia. Atrai o meu Coração cativo do Posso Senhor. te tocar. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Tua presença é tudo que eu quero. Tua presença é meu maior valor. A presença dele nos renova. Atrai o meu coração. A presença dele nos fortalece. Atrai o meu coração. A presença dele nos enche de coragem. Tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Quando o nosso coração for totalmente atraído para o Senhor, os sonhos do nosso Senhor serão os nossos sonhos. Quando o nosso coração estiver totalmente rendido a Ele, nós entenderemos que é só Ele que pode nos preencher. Quando nós bebemos dessas águas do Espírito,
nós sempre vamos querer dessas águas e não outras. Porque as águas do Espírito, a presença do Espírito, o Santo dos Santos, é o lugar que nos cura. É o lugar que nos traz a visão dos céus. O Santo dos Santos é o equilíbrio da nossa vida. O Santo dos Santos é o reposicionamento dos filhos. Os filhos são reposicionados quando eles vão para o lugar secreto. Quando eles vão para o lugar secreto, nós recebemos aquilo que nós precisamos para nos movimentar, para vencer. Onde os querubins na neste lugar, tua presença é manifesta. E para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Volte a esse lugar, prepare esse lugar. Neste lugar não há críticas e aplausos. Não há nada, não há nada. Neste lugar eu encontro em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, entrego a ti todo o meu amor em adoração. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. Oh, aleluia. Oh, glorificado é o seu nome, Jesus. Ui. No lugar secreto, os pesos, nós somos libertos dos pesos. No lugar secreto, o ar se torna mais leve. Há sentido, a vida, a realização, a graça, a alegria. O lugar secreto, te cantará. Oh, xererê. Podeis assentar. O tema da mensagem é Isaac e Rebeca, Cristo e a igreja. E o contexto desse capítulo 24, que é uma mensagem de amor, é uma carta de amor à igreja, porque o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. O Antigo Testamento, ele fala do noivo que viria, do Salvador que viria, do resgatador que viria. E o Novo Testamento fala da presença do noivo, do resgatador, do Salvador. E nesse capítulo 24, fala que Abraão já era um homem de idade. E ele já era idoso. E ele se preocupou com quem o seu filho iria se casar. Porque Abraão, ele recebe o chamado em Gênesis capítulo 12.
que o Senhor o chame e fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E fala que Abraão, ele pegou tudo que era dele e saiu, levou só o sobrinho da sua família e saiu a caminhar por uma terra que ele nem sabia. E ao obedecer, ele foi experimentando diversos momentos de desenvolvimento da fé. Repita comigo: desenvolvimento da fé. A fé, ela é um músculo espiritual. E como músculo espiritual, ela precisa ser exercitado. Assim como o nosso corpo, quando nós vamos para a academia, você chega lá, tudo é legal, você aperta, levanta, pula e fala: nossa, eu estou forte demais. E faz. Mas quando chega no outro dia, eu paguei um negócio para me deixar doente. Tudo dói. Porque os testes, eles causam dores para que se desenvolva uma musculatura. As nossas provas aqui na terra, são as nossas musculaturas sendo exercitadas. Porque para permanecermos no Senhor, nós precisamos ter fé. Ter fé em um Deus que criou todas as coisas. Ter fé em um Deus que está presente, mesmo quando nós não sentimos a sua presença. Ter fé num Deus que liberou promessas. E nós vemos grandes homens de Deus, que experimentaram. Noé foi um homem que teve uma promessa, que trabalhou 100 anos, por uma palavra que ele havia recebido. 100 anos ele foi alvo de zombaria, de descrédito, porque Deus falou com ele que ia chover, e ninguém nunca tinha experimentado uma chuva. E ele não parou porque os outros zombaram. Ele não parou porque os outros falaram. O que eu aprendo aqui na minha caminhada de fé? Os outros vão falar? Vão zombar? Vão. Mas os nossos olhos precisam estar firmes nas promessas que nós temos do Senhor. E o inimigo vai usar pessoas à nossa volta, os mais próximos, para nos magoar. Porque aqueles mais longe não magoam, enfesa. Mas os mais próximos têm poder de nos magoar. Mas os mais próximos também têm o poder de nos curar. E nós também recebemos do Senhor esse poder, para que as feridas feitas em nós, saradas, exalem o doce perfume de Cristo. Isso é o chamado da igreja. E aqui nós vimos que Abraão, ele foi obediente ao chamado que ele teve do Senhor. Ele perambulou por terras que ele não conhecia, e Deus falou para ele que aquelas terras seriam dele, e que eles teriam uma grande descendência. E Abraão passou por várias coisas, teve os seus momentos difíceis, as suas teimosias, colheu também, como todo ser humano, que a gente acha que os heróis da fé não tiveram que prevalecer diante do não de Deus, diante das bobagens que faz e tem que colher, e a gente fica querendo viver um evangelho do micro-ondas, comida fácil. Vai lá, prepara, eu quero uma lasanha. Normalmente uma lasanha gasta 1 hora e pouco para se fazer. Mas no micro-ondas eu gasto 5 minutos. E às vezes nós queremos viver uma fé dessa forma, um evangelho dessa forma. Só que não é assim. A igreja, ela tem um perfil de hospital, mas ela é um exército. Você não ouviu direito. Cada um de nós tem um lado estragadinho, que o Senhor vai tratando e vai cuidando para ficar bonitinho. E às vezes a gente vem para a igreja só quer nutrir esse lado estragado. Ai, quem me ajudará? O Chapolin Vermelho. Não. A gente tem que parar da época do Chapolin Vermelho. Chorar igual o Kiko. A gente tem que parar com isso.
ai, alguém me socorre, alguém faça isso. Nós temos que parar dessa imaturidade e saber que Deus, Ele nos recebe do jeito que a gente está, mas Ele nunca vai nos deixar do jeito que a gente está. Ele vai moldar o nosso caráter, expulsar os demônios, as coisas mais fáceis. O difícil é moldar o nosso caráter ao Evangelho. Mas Ele vai nos moldar, seja através do coro ou não, né? Tem hora que é prova, tem hora que é coro, mas o Senhor vai nos moldar, para que a gente cumprir aquilo que Ele colocou dentro de nós, o potencial. Porque Abraão, ele saiu da onde que ele estava, da sua segurança, da proteção do seu pai, para ir para lugares que ele enfrentaria perigos sozinhos, sem a tribo de seu pai, sem a proteção de seu pai. E às vezes nós vamos ter que aprender a enfrentar perigos, e para caminhar naquilo que Deus tem para nós. E Abraão perseverou. Ele se transformou em um homem muito rico, tinha muitas joias, muito gado, muita ovelha, ele com muitas terras. Ele ficou um homem muito abastado, mas ele olhou para tudo aquilo que ele tinha. Repita comigo: Abraão era muito rico, mas muito rico. Ele tinha muita coisa, mas ele olhou para o seu filho. Ele olhou para o seu filho e falou: tudo vai ficar para o meu filho. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz, todos os meus bens vai ficar para o meu filho. Mas eu tenho uma promessa, e essa promessa diz que eu vou ter descendentes e descendentes de descendentes, que é mais do que as estrelas dos céus, mais do que os grãos da areia. Vai ser uma descendência enorme. Então ele olha e ele fala assim: olha, tudo é para ele. Tudo que eu conquistei é para ele. Todas as dores que conquistei, tudo é para ele. Então Abraão, ele planeja, repita comigo: planeja o casamento do seu filho Isaque. E ele chama o seu servo. Algumas versões falam que esse servo era amado, muito amado. Ele chama e fala com ele assim: eu quero que você vá à terra, à minha terra, e de lá traga uma esposa, uma parente, para se casar com Isaque. O servo fica inseguro. E se ninguém quiser vir? Aí ele fala assim, isso que me chamou a atenção. Quando eu montei, na verdade foi no meu devocional, isso me chamou a atenção, depois eu montei a mensagem. Ele responde para o servo dele da seguinte forma: o Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará os seus anjo que há de te preceder, e tomarás de lá uma esposa para o meu filho. A fé dele, querido, a fé, ela é processual. Nós somos desafiados em pequenas coisas para mostrar a nossa fé. Só que as pequenas coisas, para nós não é pequena, para nós ela é grande. Então nós somos desafiados nessas dores, para que nós possamos aumentar a nossa fé. E foi assim com Abraão, e é assim com a nossa história. Você precisa entender que Deus, Ele é presente com você, em todas as estações do ano. Seja no outono, seja no inverno, seja no verão, seja na primavera. E cada um de nós aqui está numa estação do ano. E em todas as estações, Deus sempre tem ensinamentos para nos capacitar. Então não despreze os seus pequenos começos. Não despreze a sua história.
Saiba que a sua história de dor curada em Cristo vai ser um lugar de muita cura para outras pessoas. Tenha um pensamento firme. Fala: Satanás, eu sei que está querendo me derrubar. Hoje eu choro, amanhã eu choro, depois da manhã eu choro. Mas depois da manhã do terceiro dia, eu já vou: Senhor, me faz um trilho cortante. Porque eu posso estar chorando nos teus pés, mas me fortalece, porque eu quero ser um trilho cortante nas suas mãos. Então não abaixe, não fique sendo o patinho feio da história, não seja derrota infinita, mas seja fortalecido no Espírito Santo, porque Ele tem uma promessa para você. E Abraão, conhecendo esse Deus, ele afirma para o servo dele: não precisa temer. Ele vai enviar um anjo e vai preparar tudo. Sabe por que ele afirmou? Porque ele conhecia o seu Deus. Ele olhou para trás e para a sua história e para todos os seus desafios. Ele falou: o Senhor foi comigo. O Senhor vai continuar comigo. O Senhor vai... Nós somos provados nessa terra em todas as áreas. Na familiar, na afetiva, no financeiro, no profissional e no seu temperamento. Em todas essas áreas nós vamos ser provados. Porque o nosso temperamento é um temperamento. A nossa vida, ela veio da queda de Adão. Então a gente já veio contaminado. Tanto é que criança começa a fazer coisa errada desde cedo. Você fala assim: com quem que essa criança aprendeu isso? Já vem. E o Senhor trata todas as esferas: corpo, alma e espírito. O Senhor vai nos ensinar a tratar o nosso corpo. Igreja, nós estamos no começo do ano. Coloca alvos. Você fez um projeto de vida, esse projeto de vida tem que acontecer. Cuida da sua saúde, cuida do seu físico. Faz caminhada, faz exercício, come menos. Cuida de você. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Se o seu templo estiver maltratado, você vai produzir pouco. Se ele estiver bem tratado, você vai ter condições de fazer mais. Cuida da sua alma, das suas emoções. Olha o que a igreja tem para te oferecer. A igreja te oferece tantas coisas. Nós somos uma igreja de ensino. Nós temos ensino em todas as áreas nessa casa. Às vezes a gente permanece porque a gente é oriudo, não quer aprender, não quer desenvolver, acha que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo e nunca vamos saber tudo. Essa sede de aprender tem que ser nato em nós. Cuida da sua alma, cuida do seu espírito. Jejua, se alimente das palavras de Deus, ouça pregação, louve a Deus, pegue hinos, declare ao Senhor que reina, declare, viva uma história de amor por Jesus. Querido, se a gente não for apaixonado por Jesus, não valeu a pena. Se as nossas lágrimas não se transformarem em exaltação para o Senhor, não valeu a pena. Que a nossa história venha valer a pena, porque o Cordeiro, Ele veio. O Cordeiro, Ele veio por mim, por você. Mas continuemos aqui. E o servo foi, ele pegou os camelos, encheu os camelos de ouro, de pingentes, de vestes, para dar presente à noiva. Levou outros presentes para dar de dote para a noiva. Antigamente era dote, tinha que dar dote para os pais. E ele foi, e nesse caminho ele começa a rogar, ele começa a orar pela noiva de Isaac. Fala assim: o servo, me ajuda a igreja, acorda. O servo começou a orar pela noiva. Então ele orou, ele apresentou a Deus, e fala que ele ficou no poço, esperando as moças irem tirar água,
E fala que Rebeca chegou com um cântaro. Cântaro simboliza o serviço, a obra. Ela tira a água, ele se aproxima dela e fala: me dê um pouco de água. Ela estampa e fala: claro, meu senhor, dá água para ele. E ao terminar de dar água para ele, ela vira para ele e fala assim: eu vou tirar água para os camelos. Estudiosos falam que cada camelo poderia beber até 100 litros de água para ser saciado. Rebeca era trabalhadeira ou não? Moças, sejam moças trabalhadeiras também. Saia a preguiça em nome de Jesus. Né? Aprenda a trabalhar. E fala que essa moça encheu. Ele vai e fala assim: de quem tu és filha? Aí ela fala: sou filha de Betuel. Minha mãe é Milca. E eu sou, tem outra expressão que ela usa aqui. E deu a luz, sou filha de Milca. E deu a luz a Naor, que é o pai dela. O que veja aqui? Aqui era o irmão de Abraão, da família de Abraão. Quando o servo vê que a moça, além da moça ser uma moça bem esforçada, ele viu que era da família, da tribo de Abraão. Não existe coincidência no reino. Deus é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas usam a expressão assim: nossa, eu tive sorte. Nós não temos sorte, nós temos Jesus, que cuida de nós. Entende? Às vezes para o mundo ele fala sorte, mas para nós falamos Jesus. Ele cuida, não existe coincidência. Tudo está no controle. Fala que o servo se ajoelha e ora. E ela vai para a casa do seu tio Labão e mostra para o seu tio que cuidava dela. E a sua mãe estava lá. E mostra o que tinha ganhado. E o servo, ele vai e recebe, que a hospitalidade era um princípio daquela sociedade. E recebe aquele servo e serve para ele. E o servo fala para ele: primeiro eu vou te contar o porquê que eu estou aqui. E ele conta toda essa história que eu acabei de contar. E ele fala assim: o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele se tornou grande. Deu-lhes ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. E fala que o meu Senhor, ele tem um filho, Isaque. E o meu Senhor falou para eu vir buscar uma esposa para ele aqui. E eu orei, isso, e Rebeca fez isso, do jeito que eu tinha orado. A resposta de Labão: isto procede do Senhor. Está no verso 59, depois você lê tudo. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis aqui Rebeca na sua presença. Toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Ouvindo o servo de Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias, ouro, prata, vestido, e deu tudo para Rebeca. E tirou também presentes ricos, e deu para o seu irmão e para sua mãe. Depois comeram, e o servo vai e fala assim para eles: eles pedem assim: nos dê 10 dias para despedir da moça. E ele fala: não posso, porque tem o tempo certo para eu retornar. Não posso dar os 10 dias. Eu tenho que sair, partir e levá-la. E Labão chama Rebeca. E Rebeca se apresenta e ele pergunta para ela assim: queres ir, Rebeca, com este homem? E ela responde: sim, eu irei com ele. E fala que ela foi com ele para a terra de Abraão e Isaque, seu noivo. E fala que ao entardecer, Isaque sai da tenda e vai para o campo. E fala que ele levanta os olhos e ele vê os camelos e ele reconhece. E ele vai em encontro.
E nisso, Rebeca também ergue os olhos e ela vê um homem. E ela vira para o servo e fala assim: quem é aquele homem? E o servo responde para ela: é o meu Senhor. Então ela pega o véu, ela coloca sobre a boca, sobre a face e se aproxima. O servo conta tudo para Isaac. Isaac pega a noiva, entra para a tenda da sua família e fala, e a toma como mulher e fala assim: ele a amou. Agora vamos aos significados dessa história. O significado dessa história é maravilhoso. Aqui nós temos os personagens, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Rebeca, nós temos Labão, nós temos os camelos e nós temos os presentes. Vamos ao sentido dessa história toda. Primeiro ponto, Abraão, um homem muito rico, conquistou muitas coisas e falou: é do meu prazer que o meu filho herde tudo o que eu tenho. O que a palavra nos diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê, mas tenha vida. A palavra do Senhor diz, em Colossenses e Efésios, que foi do prazer do Senhor colocar tudo em Cristo. Tudo foi dado a Cristo. Tudo que existe foi dado a Cristo. Toda riqueza, toda beleza, toda criação foi dada a Cristo. E Isaac, Abraão representa Deus. Isaac representa Jesus. Deus deu para Jesus toda a beleza, toda a riqueza, toda a prosperidade, todas as rendas, todo o sucesso. Deu para o filho. E ele fala que chamou o servo. Aqui apresenta a terceira figura da Trindade, que é o Espírito Santo. E fala: vá lá buscar uma noiva para o meu filho. Mas se a noiva não quiser, a noiva vai querer. E o Espírito começou a rogar, a interceder. O Espírito roga, o Espírito intercede. Antes de nós conhecermos a Jesus, o Espírito nos atraía. O nosso coração não sabia o quê, mas o nosso coração tinha uma necessidade. O Espírito, ele vai no mundo. O Espírito, ele vai no boteco. Ele vai no ponto de droga. Ele vai na discoteca. O Espírito, ele sopra livremente em todos os lugares. E a palavra diz que o Espírito, ele roga por nós com gemidos inexprimíveis. Ele roga junto ao Jesus. E o Espírito, ele rogou pela noiva, ele roga pela noiva. E a noiva de Isaac é a igreja. Toda mulher na Bíblia representa igreja. A noiva representa a igreja. E fala que o Espírito, ele se aproxima da noiva. Ela é escolhida. Ela responde ao som. Ela responde. E ao responder, o Espírito começa a abençoá-la. Os 10 camelos representam serviço. Os 10 camelos que acompanham o Espírito representam a ação dos anjos, a entrega, o toque dos anjos. Os anjos, eles tocam. Os anjos, eles guerreiam, eles presenteiam. Então fala aqui que o Espírito, ele entregou para Rebeca joias, vestidos,
todos formosos para preparar a noiva. Eu entendo aqui, querido, que há um planejamento da nossa história, assim como Abraão, ele planejou o casamento de Isaac. Ele é um Deus que está planejando a história da igreja, está planejando o encontro com a noiva, e essa noiva sou eu, é você, é a sua casa, é a nação brasileira, é o nosso povo. Oh, aleluia. E o Senhor, Ele troca as nossas vestes. Às vezes são vestes sujas do pecado, de alianças que não deveriam ter sido feitas. Às vezes são muros caídos, princípios quebrados, desfeitos. Às vezes pessoas, alianças. E o Senhor, o Espírito, Ele começa a mudar as vestes de Rebeca. E ela falou: olha, está na hora de levar a noiva, porque quem vai conduzir o encontro da noiva para o encontro do noivo nos céus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te adorna, é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te ensina, é o Espírito Santo que te fortalece e declara: não temas, não temas. Exarabá. É o Espírito Santo que te convence, está errado. É o Espírito Santo que te chama, Ele te chama, ó amado. Sua noiva apaixonada, Remaló, esperando para dançar. oh, Irei saltando sobre o monte de Jerusalém. oh noiva amada. Chamou Labão. Ele queria ir, Labão não queria. E Labão falou: chame Rebeca e pergunte a ela. E foi perguntada a ela: queres ir? E ela responde. Labão representa o mundo, que Labão era gostosinho. E Labão representa o mundo. E ela responde: sim, eu irei. O Espírito nessa noite pergunta para mim e para você: queres ir? Queres ir? Queres ir? Sua noiva apaixonada, Te esperando para dançar. e fala que o servo pegou Rebeca, o Espírito atraiu a noiva, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito ali, o servo ali, guia Rebeca. E não era perto, gastaria tempo. E pense você, o que Rebeca estaria conversando com o servo? Sobre quem? Sobre o noivo, sobre Isaac. Perguntaria tudo sobre Isaac. Como Isaac é? Poderia falar das feições. E aí você pensa em Isaac. Eu vou pensar no noivo. Xarabalabá. Cabelos brancos como a neve, pés como latão. Ei!
olhos que pegam fogo. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. O Espírito conta para a noiva: lá não haverá lua, não haverá sol, porque a luz, o sol da justiça, ele brilhará e iluminará. O Espírito falará para a noiva. Jesus, ele preparou um lugar, uma casa, uma morada. Um lugar não haverá mais morte, mais dor, mais choro, mais medo, mais tristeza, frustração. Porque o noivo, ele caminhará, ele iluminará. Haverá um lugar de paz. Essa é a esperança da noiva. E eu imagino as características que ele foi dando para ela. Ele é alto, ele é forte, ele é bom, ele é gentil, ele é protetor, ele é obediente ao seu pai, ele tem prazer de agradar seu pai, ele obedece tudo ao seu pai. Por isso o pai deu tudo para ele, deu riqueza, deu bens. Por isso o pai está te preparando, Rebeca, para se encontrar com ele. Está te preparando, Cris. Está te preparando, Duda. Está te preparando, Carlos. Xeremano. E fala que Isaac saiu à tarde. Tem o tempo da saída do noivo. O noivo, ele vai sair da direita, da destra, para buscar a noiva. E ele sai, e ele vê o Espírito trazendo a noiva. Rebeca olha, já apaixonada por Isaac. O Espírito, o prazer do Espírito é revelar Jesus. O Espírito, ele não fala dele, o amigo do noivo não fala dele. O amigo do noivo, ele fala do noivo. O amigo do noivo, ele faz a noiva se apaixonar pelo noivo. Decadaraba choraraia. E ela ergue os olhos. E ele vai de encontro à noiva. E ela desce. E ele olha para ela, ela olha para ele. Nossa. E o servo, o Espírito, entrega uma noiva bela, preparada para o encontro com o noivo. Porque haverá celebração. E fala que o noivo, ele a toma, e a toma por mulher, leva para a tenda da sua mãe, da casa do seu pai, leva para a tenda, e ele a amou.
há uma promessa de uma celebração das bodas do Cordeiro. Há uma promessa. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Permita que o Espírito Santo te conduza. Permita que o Espírito Santo te ensine para encontro com o noivo. E Ele amou. Há uma história de amor. Coloque sobre os seus pés e vai pensando sobre isso. Você é amada. Você é amado. Você é o presente do Pai para o noivo. Você é o presente para Jesus. O som da sua igreja apaixonada. Seja cheio desse amor. Fascinada. Peça esse amor pelo noivo. Peça o Espírito Santo. Mas um amor que te leva à prática. É o som da sua noiva. Nós queremos a Ti. Nós queremos a Ti. Sua igreja apaixonada. Vem Jesus, Vem amado, vem noivo. e toma teu lugar. O Espírito e a noiva convidam, vem. Vem Jesus, vem dançar. Seja cheio de alegria. Vem Jesus, Vem, vem. vem tomar amado. seu lugar. Oh, Vem Jesus, oh. vem dançar. Abraão buscou uma noiva de presente para Isaac. Você é a noiva, é o presente de Jesus. E Jesus pega esse presente e devolve para o Pai. Porque Ele fala: aqueles que o Senhor me deu, eu não os perco. Eu não os perco. Então há uma conversão, há uma volta, porque o Pai, o Filho e o Espírito são completos. E nós somos o prêmio de Jesus para entregar para Deus. Por isso, querido, uma alma prostrada aos pés do Senhor, nem que seja o último fôlego, é uma vitória. E uma igreja que é militante entende que está nessa terra para produzir algo, para manifestar algo. Uma igreja, ela entende que ela está nessa terra não só para viver os seus próprios sonhos, que às vezes eles nem vão se realizar. Mas quando eu entendo que o Senhor, a vontade dele é boa, ele é perfeito, ele é agradável, eu vou falar só: nem meus olhos viram, nem meus ouvidos ouviram, nem passou pelo meu coração aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. E quando eu vejo que eu perdi aquilo que eu queria,
Quando a gente às vezes quer, às vezes não acontece. Não, mas quando você entrega e fala, tudo bem. Está tudo bem. E você já até desistiu. Ele fala, agora você está pronto para receber. Porque eu sou o seu amor. Enquanto nós não sermos o amor verdadeiro dele, nós ainda não estaremos prontos para realizar, obrigada amor, para realizar tudo aquilo que ele tem na nossa vida aqui na terra. E saiba que tudo dele é melhor do que o que a gente pensa. A gente pensa achando que aquilo é bom, mas ele já sabe do futuro, ele sabe o que é bom. E essa confiança nesse Deus que realiza, te faz a sua vida ser mais leve. O seu amor ganhando forma, a sua paixão por Ele ser maior do que a sua paixão por um filho, por um marido, por uma esposa, por um pai, por uma mãe. Porque nós somos militantes. Nós lutamos para que esses amores que nós temos aqui na terra sejam salvos e que possamos encontrá-los. Mas eles não são a motivação da nossa existência. A motivação da nossa existência tem que ser o noivo. Porque nós somos a noiva. Louve a Deus com as suas palmas, declarando que Ele é bom.